varelajonas71@gmail.com. Jonas Varelão na internet, no YouTube. Continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Na leitura do Antigo Testamento, nós já fizemos a leitura da introdução dos livros proféticos, né? Fizemos a leitura da introdução do livro de Isaías, a Santidade de Deus. Hoje nós faremos a leitura da introdução ao primeiro Isaías, que vai do 1 ao 39, do capítulo 1 ao 39, né? Vamos para a introdução, para o nosso vídeo de hoje. Introdução ao primeiro Isaías, que é composto do primeiro capítulo ao 39, do 1 ao 39, do primeiro ao 39. Vamos. Introdução ao primeiro Isaías. Não é fácil ler Isaías 1 a 39. Na ordem atual do livro, principalmente se quisermos situar os oráculos do profeta dentro do contexto histórico em que foram proclamados, os vários redatores não obedeceram à ordem cronológica da atividade do profeta, mas agruparam seus oráculos com base em outros critérios, nem sempre fáceis de perceber. Além disso, vamos encontrar trechos elaborados no exílio ou pós-exílio e que os redatores foram inseridos com a preocupação de analisar a mensagem de Isaías. Para facilitar a leitura contextualizada do profeta, apresentamos uma cronologia da atividade de Isaías, tentando estabelecer quais oráculos pertencem a cada período de sua atividade. Primeiro período, durante o reinado de Joatão, 740 a 734 a.C. O fato internacional mais relevante na história do Oriente Médio no século VIII é o reaparecimento de uma grande potência, a Assíria, subindo ao trono Teglat-Phalasar III. Esse império começa a perturbar a tranquilidade dos outros países da região. Entretanto, o reino de Judá vive uma época de grande prosperidade econômica e independência política, não sendo ainda atingido pelo expansionismo da Assíria. Tudo parece estar muito bem. A prosperidade e paz é acompanhada por uma atividade religiosa intensa, com grandes festas e culto pomposo nos santuários. Tal situação, porém, mascara outra bem diferente na ordem social. Injustiças, arbitrariedades, juízes, corrupção das autoridades, cobiça dos grandes proprietários, opressão dos governantes. No fim do reinado de Joatão, a situação interna injusta é agravada por outra externa. A Assíria começa a pressionar Israel e Judá para serem seus vassalos.
É dentro desse contexto que podemos ler Isaías 1 a 5, menos alguns oráculos que foram acrescentados por redatores de época posterior. Oráculos do primeiro período: 1, 10 a 20, 1, 21 a 26, 2, 6 a 21, 3, 1 a 15, 3, 16, 4, 1, 5, 1 a 7, 5, 8 a 25, 5, 26 a 30. Pertence também ao fim do reinado de Joatão, 10, 1 a 4. Segundo período, durante o reinado de Acaz, 734 a 727. Segundo período, durante o reinado de Acaz, 734 a 727. Para entender a atividade de Isaías nessa época, é importante conhecer algo sobre a chamada Guerra Sírio-Efraimita. Trata-se de uma coalizão entre o reino de Arã, também chamado Síria, cuja capital é Damasco, e o reino de Israel, também denominado Efraim, com a capital em Samaria. O rei Rasson de Arã e o rei de Israel Faceia, igual a filho de Romélias, se unem para enfrentar o avanço da Assíria, recusando o seu domínio. Joatão, rei de Judá, convidado para participar da coalizão, mantém atitude neutra, considerada perigosa pelos outros dois. Quando morre Joatão, o seu filho Acaz sobe ao trono. Mantém a mesma reserva, mas é pressionado a decidir-se, inclusive ameaçado de perder o trono e ser substituído por um aliado dos Sírio-Efraimitas. Temeroso, Acaz está a ponto de ceder às pressões de Rasson e Faceia ou pedir proteção à Assíria contra os dois. É nessa conjuntura internacional que o profeta Isaías começa de novo a sua atividade. Oráculos do segundo período: 7, 1 a 17, 7, 18 a 25, 8, 1 a 4, 8, 5 a 8, 8, 9 a 10, 8, 11 a 15, 8, 16 a 20, 9, 7 a 20, 17, 1 a 11. Terceiro período, durante a minoridade de Ezequias, 727 a 715. Quando Acaz morre, o seu filho, herdeiro do trono, tem apenas 5 anos. Um regente se encarrega do governo até que o pequeno rei atinja a maioridade. Morre também Teglat-Falassar III, rei da Assíria, e seu sucessor é Salmanassar V. A coalizão entre os reinos de Israel e Arã é destruída pelos assírios, que colocam sua força militar para conquistar a região da Palestina. Oráculos do terceiro período: 14, 28 a 32, 18, 1 a 7, 20, 1 a 6, 28, 1 a 4, 28, 7 a 13, 28, 14 a 22, 30, 8 a 17.
quarto período, durante a maioridade do rei Ezequias, 714 a 698. Durante 20 anos, o reino de Judá vive pagando tributo à Assíria. Em 714 a.C., aos 18 anos, Ezequias começa a reinar efetivamente. Movido pela pressão popular, ele se arrisca a promover uma reforma religiosa e política, mesmo tendo que desagradar a Assíria. Outras potências, Egito e Babilônia, estão interessadas nessa reforma e oferecem auxílio. No entanto, a Assíria não está disposta a perder as posições conquistadas e ameaça invadir o território judaico. Ezequias continua pagando tributo até 705 a.C. Uma nova tentativa de Judá para escapar do domínio assírio leva o imperador Senaqueribe a ser mais rigoroso. Com o seu exército, invade o reino de Judá e conquista cidades e mais cidades, até cercar Jerusalém. A ajuda do Egito não serviu para nada, e a capital só não caiu em mãos do inimigo por causa de um acontecimento que fez o exército assírio se retirar. Oráculos do quarto período: 1, 4 a 9, 10, 5 a 16, 10, 27b a 34, 14, 24 a 27, 28, 23 a 29, capítulo 29, 30, 1 a 7, 30, 27 a 33, 31, 1 a 9, 32, 1 a 8, 32, 9 a 14 e capítulo 33. Assim nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso vídeo de hoje, a leitura da introdução ao primeiro Isaías, que é composto do primeiro capítulo ao 39, do 1 ao 39. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada no livro do primeiro Isaías, né? Primeiro Isaías. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.